Olá, boa tarde. Está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanhando com a gente, né, diariamente, sempre a partir da 1h30 da tarde, personalidades da nossa região metropolitana, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo os temas polêmicos, né, as dificuldades, o nosso dia a dia aqui pela Baixada Santista e, claro, os temas que estão na pauta nacional também. Lembrando que nós temos uma reprise, também de segunda a sexta às 20 horas, um pouquinho mais na frente, na sequência do programa do nosso amigo JB, o painel regional, entrevistas importantes, discussões também sobre a nossa região e sobre o país. Nessa edição, um trio aqui de advogados, juristas, e vamos discutir aqui uma série de assuntos ligados à nossa região, ligados ao Brasil. Aqui ao meu lado, o doutor Zé Ernesto Furtado Oliveira, ele que é representante aqui da Procontri e que atua na área de consultoria tributária, não é? Defesa do contribuinte. Prazer recebê-lo, tudo bem, doutor? Muito obrigado, tudo bem, prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço o seu convite e a honra dos telespectadores e nos ver e nos ouvir. Perfeito, a gente que agradece a sua presença e participação conosco, e como também do nosso Marcelo Marçaioli, não é? Advogado, especialista em direito do consumidor e que atua também numa comissão da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção aqui de Santos, exatamente nessa área de defesa do consumidor. Tudo bem, Marcelo? Prazer revê-lo também. Tudo bem, prazer é sempre meu, poder ter a satisfação de falar para o público, para essa grande audiência que o programa tem. Esperamos trazer alguma luz aí para as pessoas e para os nossos ouvintes e telespectadores. E completo aqui a mesa, também com o advogado e terapeuta ocupacional, o Dr. Paulo Murat, que respondeu durante um bom tempo pela Secretaria de Defesa da Cidadania aqui da cidade de Santos, a gestão anterior do ex-prefeito Papa, né? Doutor Murat, prazer recebê-lo, prazer tê-lo aqui também, tudo bem? Prazer é todo nosso, Boturão. Prazer e uma honra muito grande poder estar nessa tarde participando aqui numa mesa tão seleta, né? Me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse time de hoje. Muito bem, time seleto, realmente uma mesa importante, e que você vai ter a oportunidade de acompanhar aí discussões, né, relevantes sobre temas que estão sempre na nossa pauta, estão sempre no dia a dia da gente que vive, que mora, né, que trabalha aqui pela Baixada, e nos temas nacionais também. Lembrando sempre, 30 14 52 81. Esse é o telefone para você entrar em contato com a gente, enviar a sua pergunta, né, a sua sugestão, comentar sobre os temas aqui que a gente coloca em discussão. Lembrando que pelo Facebook você também tem essa possibilidade, facebook.com/painel regional. As redes sociais crescendo aí e o painel regional chegando aí a 4.500 curtidas, né, que a gente fica muito satisfeito com você que acompanha a gente pelas redes sociais. Em tempo real, pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você acompanha também, confere conosco, está sendo debatido, está sendo discutido aqui ao longo do programa. O painel Debates encerrado, ele vai para o YouTube, né, e você revê aí os trechos mais interessantes, mais importantes, ou quem sabe, né, se você achar assim interessante e necessário, rever o programa por inteiro. Não temos em mãos aqui o Diário do Litoral nesta edição, ficou apreendido aqui no meio do caminho e infelizmente não chegou até nós, né? Mas você confere nas bancas o DL, nosso parceiro do dia a dia, e o jornal Gazeta de São Paulo também, diariamente nas bancas aqui pela região e pelo Vale do Ribeiro. Bom, o doutor Zé Ernesto Furtado, como é que funciona aí o Procontri para a gente entender aí, uma consultoria tributária, é isso? Estamos no período da declaração de imposto de renda, pessoa física, até o dia 30, né? Seria, no caso, uma consultoria tributária para o povo, para o contribuinte, vamos assim dizer, mais vulnerável, o contribuinte pobre, aquele contribuinte que não tem proteção, é aquele que não tem ninguém para ouvi-lo, não tem ninguém para ele se informar. Nossa associação, ela veio justamente a suprir, a preencher essa lacuna existente, não é, no mercado, vamos assim dizer. Existem os PROCONs do consumidor, existem os IDEX, os SIDOCs, mas o contribuinte está totalmente desprotegido. O Boturão, eu passei 30 anos da minha vida servindo a causa pública. Eu era promotor de justiça até o mês passado. Eu fui promotor, me aposentei justamente por conta desse projeto. Eu fui, de certa forma, como promotor, o Ministério Público foi impedido de agir na defesa do contribuinte.
eu que sempre agi na defesa da sociedade em geral, que é a minha atribuição, a nossa atribuição, nós fomos impedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ficamos amordaçados, ficamos realmente preteridos, não podendo agir na defesa da coletividade, dessa massa de contribuintes que está totalmente à mercê desse Estado prepotente, desse poder tributante que exacerba, não é? Ele é o poder despótico, tirânico, e aí eu não tive outro jeito de ter que abandonar a carreira para servir a causa pública dentro de uma associação civil, sem fins lucrativos, e de certa forma, agora eu vou tentar preencher esse espaço vazio, né, na proteção e defesa do contribuinte pequeno. Esse é o objetivo. É o Estado despótico, tirânico, com relação aos índices, as alíquotas que são impostas ao contribuinte, a falta de retorno para a população em relação aos impostos que se paga, aos serviços que ninguém tem ou que ninguém vê. O que é? Ou é tudo isso? É tudo isso, é um kit completo, Boturão. Ele é um kit completo. Além disso, mesmo com esse despotismo, essa tirania, o Estado elabora as leis e não cumpre. Ele mesmo não cumpre as leis para ele mesmo facilitar a vida dele e nunca do contribuinte, e ele mesmo descumpre as leis. Então, é um absurdo, né? É realmente um absurdo se falar nisso, e até ter um modelo como o nosso. Eu fui promotor durante 30 anos, e os estrangeiros, eu no Canadá, por exemplo, quando eu morei lá no Canadá, e fui fazer uma palestra lá numa universidade, na qualidade de promotor ambiental, que era a minha área, que eu lecionava inclusive, e de certa forma, informei aos canadenses que no Brasil havia o órgão chamado Ministério Público, Defensor da Sociedade, e que nós tínhamos a atribuição de processar o Estado, o próprio Estado, um órgão do Estado processando o próprio Estado para cumprir as leis que ele, Estado, não cumpre. Eles achavam isso um absurdo. E eu só fui verificar que era um absurdo, Boturão, naquela época, que até então, para mim era normal processar o Estado, processar o poder público para cumprir as próprias leis. E lá é que eu fui perceber o quanto que nós vivemos num país do absurdo. E tudo isso, tudo junto que você falou, a falta de resposta à carga tributária que o contribuinte ele está submetido, e todas essas mazelas, inclusive das leis inconstitucionais, das leis que eventualmente extrapolam a legalidade. E não é só isso, é tudo isso. E o pequeno, ele está totalmente à mercê desse despotismo e sem poder recorrer para ninguém, porque geralmente os pequenos contribuintes, os valores que são cobrados de uma forma ilegal e abusiva, não interessam aos advogados, porque são causas pequenas, mas são milhares, são milhões. Se eu cobro ilegalmente R$300 dentro de um carnê do IPTU, por exemplo, colocando taxas ali abusivas, taxas totalmente ilegais, R$300 aparentemente não é nada. Mas 500 mil notificações de R$300 onde fica isso? Aí o Supremo Tribunal Federal falou assim, o Ministério Público não pode agir na defesa do contribuinte, porque isso aí é o interesse privado, interesse particular, interesse disponível, coisa que não acontece com o consumidor. Com o consumidor não é considerado o interesse disponível, é o contrário. Se você compra um celular quebrado, um produto inadequado, você vai ao PROCON, você vai ao IDEC. Agora, se você recebe uma notificação de uma cobrança abusiva, você não tem para quem recorrer. Você não tem órgão nenhum para recorrer. Marcelo está ensaiando aqui uma intervenção já há uns 5 minutos, né? Eu ainda não abri. Eu tenho a impressão que ele concorda com tudo isso que foi dito aqui, porque
Eu não sei se faz parte do direito do consumidor, mas devia fazer, porque você paga imposto para ter saúde e não tem saúde. Você paga imposto para ter uma educação de um bom nível e não tem educação de um bom nível, você é obrigado a recorrer à escola privada. Você paga para ter mobilidade urbana e você não tem mobilidade urbana, você fica preso no trânsito, enfim. Você paga para poder circular livremente pelo município, pela cidade, a qualquer horário do dia, você tem problemas com a segurança. Eu não sei se isso entra na questão do direito do consumidor, mas é uma questão de cidadania, né, Marcelo? Fica à vontade. Fazendo essa analogia, é perfeito, só que é uma relação pior, né? É a pior de todas, porque é aquela que a gente paga e não recebe nada em troca. Então seria um consumo de uma via só. Mas o que o Ernesto falou, que é sempre muito bem-vindo que esse tipo de instituição, de nova entidade possa vir para também tutelar esses direitos de consumidores, que às vezes realmente ele tem razão, são muito pequenos. O advogado muitas vezes ele orienta e fala assim, olha, vai lá sozinho, porque não compensa você gastar com um advogado. Isso acontece mesmo. E para que os nossos telespectadores visualizem do que a gente está falando aqui no campo tributário mesmo, coisas absurdas, mas elementares. Por exemplo, a prefeitura, o Estado, a União cobram coisa prescrita. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Esse é um exemplo muito claro. O que é algo prescrito? É algo velho. Algo velho. Prescrito. Algo que já na lei já não poderia ser cobrado, onde o Estado já perdeu o seu direito de ação, porque não o exerceu na época correta. Isso é básico. E aí é aquele absurdo. E ele está certo quando ele diz, a mesma conversa que ele falou que ele teve com os gringos no Canadá, eu já tive por causa do Rotary com muitos outros gringos, eu explico, mas isso é consciente. Aí, assim, como o Estado brasileiro pode, de forma consciente, cobrar algo que sabe que está errado? Exato. Porque no frigir dos ovos, em nível econômico, sempre vale a pena. Porque numa micro, é o que o Ernesto falou, R$300 não são nada, mas numa macro, 15 milhões são bastante coisa. Então, existe, além da prescrição, coisas básicas, por exemplo... Decadência. Decadência, coisas básicas. A União Federal, por exemplo, ela faz incidir verbas previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Então, falando, o português ainda mais claro e didático, as empresas muitas vezes recolhem verbas previdenciárias sobre, por exemplo, o aviso prévio de um empregado. E isso hoje já caiu em terceira instância. Em Brasília já foi decidido que não deve se tributar, não deve se aplicar essas verbas previdenciárias. Aí você diria, poxa, mas a União então deveria, quando o contribuinte paga errado, falar, olha, você pagou errado, eu vou lhe restituir. E não, ela fica com o dinheiro. Isso é um absurdo, isso é realmente vilipendiar, é macular o direito do cidadão. Por isso que eu acho muito bem-vindo uma instituição agora como a Procontre estar aqui na nossa área como literalmente uma central de reclamações, um reclame aqui tributário da nossa cidade. E aí na questão do consumidor, daqui a pouco a gente tem muita coisa para falar também de consumidor, das relações privadas, mas eu realmente queria intervir nesse sentido, em dizer e ilustrar melhor para o nosso telespectador o tamanho dos absurdos que fazem com a gente às vezes nem desconfia. Paulo Murak atuou numa área importante, defesa da cidadania, né, que envolve muito desses aspectos, né, Marcelo? Nós estamos conversando aqui, basicamente, tanto o Ernesto quanto o Marcelo vão ao encontro disso. É cidadania pura. Quer dizer, o que mais aflige a todos, e eu fico imaginando o telespectador que está nos vendo agora, que deve estar com os olhos arregalados desse tamanho, porque não tem ciência, não tem informação a respeito de uma série de direitos, e aí não é favor nenhum, direitos que o Estado tem que prestar, que o consumidor, que o contribuinte tem, e que simplesmente são ignorados. Quer dizer, ele não se dá conta. O próprio Ernesto está falando aqui que lá fora, numa palestra, para uma plateia seleta, num outro país, é que a ficha caiu. Falando um linguajar, a ficha cai. E isso acontece todo santo dia, Botelho, todo santo dia. O cidadão carece, e aí eu acho que temos que saudar mesmo essa instituição chegando agora, carece desse tipo de informação. Está sendo veiculado ultimamente na televisão uma propaganda que diz respeito à informação. Né? Ela faz uma analogia com a água, né? Se de mais afoga, se de menos prejudica, enfim, a informação para o cidadão é pedra de toque, porque o cidadão tem a interface com todas essas situações. Em todo momento o cidadão abre o olho
ele começa a sofrer uma série de ingerências da vida e que, se ele não tiver quem o ampare, quem o acolha, aonde se manifestar, ele é só engolido. Ele acorda, paga a conta, vai dormir pagando conta, acorda novamente, não sabe para quem, não tem apoio de ninguém. E isso tem que ser gritado aos quatro ventos. Quer dizer, quanto mais pessoas puderem, quanto mais instituições puderem se agregar a instituições desse porte, eu acho que a sociedade tem a ganhar. Quer dizer, cidadania se faz assim, se construindo. É diariamente. O cidadão tem que estar agregado a uma associação, tem que estar recebendo informações suficientes para poder se proteger de absurdos que acontecem no dia a dia dele. Boturão, veja bem, é o único país do mundo em que aquele que paga a conta é hostilizado, é maltratado. Nós pagamos a conta do governo. Não é? É chato. Né? Nós pagamos a conta. Quem paga somos todos nós. E somos maltratados. Isso é um absurdo. Isso é nós não somos considerados parceiros, nós somos inimigos. E evidentemente que nós consideramos também o Estado inimigo. É lógico. Não é? Ele está me maltratando. A nossa reação, geralmente, ela é de legítima defesa. Né? Quando eu estou sendo cobrado de uma forma abusiva, o Massoalho falou muito bem, dívidas prescritas, isso é a constante. Mas só que eles têm um jeito de, vamos assim dizer, burlar isso. Sabe como é que é o jeito? De eles conseguirem obter de você voluntariamente o dinheiro que ele não pode cobrar judicialmente. Sabe como? Bloqueio de contas? Não, seu nome está no CADIM, no Cadastro dos Inadimplentes. Fica lá, é o Serasa do Poder Público. Ou seja, com o seu nome negativado, você chega lá qualquer dia desse, vai precisar de uma certidão negativa, está lá, você está devendo o IPVA de 1999, que já está prescrito há mais de 20 anos. Ah, você tem que pagar para tirar o teu nome do CADIM. É esse o problema. Então ele sabe muito bem que você uma hora vai ter que ir lá bater na porta do Estado e pedir alguma coisa para ele. Aí você vai lá e paga dívidas prescritas, com multa, correção monetária, com tudo isso. No desespero. O PVA de 99 estaria prescrito. Há muitos anos. Há muito tempo. Seriam o quê? 5 anos? 5 anos. Estaria prescrito. Mas que o cidadão deve. Para ele, para o Estado, você fica seu nome lá como inadimplente. Fica lá. Cativo. Para você tirá-lo, para você tirar o seu nome, é necessário uma ação judicial ou você pagar aquilo que eles acham que você tem que pagar. Que é um absurdo. Quer dizer, eles não podem cobrar judicialmente, porque está prescrito, eles não têm direito de cobrança. Eles não podem executar. Mas eles têm lá, guardado lá, na caixa preta, o seu nome negativado. Chega uma hora, você vai ter que pagar. Doutorão, não tem jeito, você vai precisar de uma certidão. Você vai precisar, o teu nome está limpo. Geralmente é nessas horas que o cidadão descobre, doutorão, porque ele não sabe, porque é uma coisa que ele não realiza. 15 anos depois, na cabeça dele, o poder público não cobrou, esqueceu. Ele não pode mais cobrar. Mesmo que você tenha sido devedor, perde o direito, isso é lei. Então, quando é que o camarada descobre que ele está devendo? É quando ele vai ao banco, vai lá na CEF e pedir o financiamento imobiliário dele. Aí ele fala assim, poxa, vou casar, vou comprar meu apartamento. Para amanhã. Tá ele a noiva já está no pé dele, né? Vamos pegar o financiamento. E aí ele fala assim, olha, mas você está no CADIM. Aí ele, como assim eu estou no CADIM? Aí aparece lá e aí acontece o quê? Ele vai na repartição pública e o funcionário faz aquela do amigo, né? Olha, eu vou te falar. Se você quiser entrar com uma ação judicial, você vai ficar sujeito à demora do judiciário, mas se você quiser pagar, a gente faz bem mais rápido para você. Muito amigo, né? É isso mesmo. Ele tem que pagar essa dívida prescrita há mais de 10, 12 anos. Exatamente. E se ele quiser, ele vai ter que entrar com uma ação juros, também, né? de um valor pequeno para recuperar. Com juros, porque ele não é com juros. Não é nenhum absurdo aqui. Eu, em dado momento, você fez uma menção de levantar. O rapaz devia. Só deixa mais clara a incompetência do Estado de ir atrás daquilo que é devido ao Estado. E aí, lá pelas tantas, alguém inventou essa história. Não, já que o cara devia há 20 anos atrás, a gente tenta cobrar agora. E aí, um erro não justifica o outro. Se o cidadão ali atrás devia, ele deveria ter pago ou deveria ter sido cobrado em tempo hábil naquilo que lhe era devido. Hoje, não é possível o cara chegar 20 anos depois, no desespero da boca do padre ali, e chegar lá. Você não vai poder casar porque tu está devendo e não arranja certidão. São coisas próprias deste país.
E é isso que a gente está discutindo aqui. Isso é sinistro, é frustrante, eu acho que aí que eu posso falar pelos três como operadores do direito, isso é muito frustrante para a gente. Porque a gente vê algo consciente. Como é que pode ser consciente? É dar um aplique no povo. É malicioso. É dar um aplique no povo, não tem outro nome. Eles fazem campanhas, eles lançam, por exemplo, eles ajuizam, às vezes, 10 mil ações tributárias, 10 mil execuções fiscais de uma vez. E vai um bolo todo. Então a gente tem a impressão que alguém chega lá e fala, olha... para ver o que pega. Vê, se voltar 5 mil, a gente ganhou 5 mil, pô. Eu jogo. Que vier... Estava perdido, né? Não tem dúvida. Perdido por perdido, truco. Truco. Vamos ver o que vem, né? Mais ou menos por aí. É isso mesmo. Vamos para o primeiro intervalo. Você fica antes do break com o vídeo sobre o trabalho infantil. E a gente... Você pensa que é normal. Painel Debate está de volta, segundo bloco aqui, com prazer conversando com o Dr. Zé Ernesto Furtado Oliveira, hoje advogado, não é? Ex-promotor, é isso, né? Promotor, até o mês passado era promotor. Passado, hoje no Procontri, que é uma consultoria tributária em defesa aí dos consumidores... Contribuintes. Ou dos contribuintes, perdão, né? Dos contribuintes que têm aí uma dificuldade maior, né? De se unir e de discutir os seus casos junto à Receita Federal, junto à Justiça também. Nosso Marcelo Marçaioli, advogado especialista na área do consumidor e da comissão da OAB, exatamente nessa área, e também Paulo Murat, advogado, terapeuta ocupacional, Paulo Murat, que ocupou até 2012 o cargo de secretário municipal de defesa da cidadania. 3014-5281, tem o telefone para você entrar em contato conosco, participar com a gente aqui, enviar o seu comentário e as suas perguntas aos nossos comentaristas e debatedores aqui dessa edição do Painel Regional Debates. Bom, nós estamos quase no finalzinho aí do período de entrega da declaração de imposto de renda e continua essa situação que acho que não muda nunca, né? O cara, para poder ter um desconto lá na educação, o limite é R$ 1.300. Está congelado há muitos anos. Enfim, continua se pagando um absurdo, né? E recebendo-se aquilo que não dá, né? Não tem jeito, Botarão. Isso aí já faz parte da cultura, né? A cultura despótica. E aí do cara que não declarar, né? Não tem dúvida. Não, você dever para o governo é sério. O governo, quando der para você... É uma briga, né? É uma briga intestina, uma coisa absurda. E depois que você ganha briga com o governo, você aí fica na fila, você ganha, vai até o Supremo Tribunal Federal, aí fica na fila dos precatórios. Aí só seus netos é que vão receber. Agora, só seus netos ou bisnetos. Agora, ou ao contrário, não. Eles têm aí um instrumento legislativo muito favorável a eles, que o poder público em geral, de executar. E outra coisa, para você se defender, você tem que pagar para se defender. Então, já começa por aí. Já é uma relação jurídica totalmente desequilibrada. Você já começa perdendo. Você já começa já perdendo de 5-0 no primeiro tempo. É desse jeito, porque para você se defender, se você vem uma tributação de R$40 mil, pessoa física, você ganha R$5 mil por mês, você, para se defender, você tem que pagar os 40 mil, para começar a se discutir. Como é que você vai ter esse dinheiro? Como é que o pequeno contribuinte tem esse dinheiro? E o grande também, quando as exações, as cobranças são mega cobranças, eles também não têm dinheiro, eles não têm caixa para poder fazer à frente as próprias defesas. Porque, então, no caso, o Estado ele tem toda a parafernália legislativa para poder se defender. E o outro lado da moeda, não tem como, ele não tem o que fazer. Ele só tem que pagar para depois, eventualmente, se ganhar, ele vai receber de volta esse dinheiro. Mas já começa por aí. Então, já evita a briga. Você, como contribuinte, mesmo diante de um absurdo, de uma cobrança, você vai se inibir. Você vai ter que pagar advogado, vai ter que ter dinheiro para poder depositar, para começar a briga judicial. E justamente a nossa instituição é para fazer orientação para as questões tributárias que o contribuinte pode fazer sozinho, que é ele fazer a defesa dele. Porque no nosso caso aqui, nós não estamos invadindo a atribuição dos advogados, né? Eu agora sou advogado. Nós não estamos querendo invadir a atribuição do advogado, do justo postulante do advogado. Porque no Brasil,
você, como contribuinte, pode exercer a sua própria defesa na qualidade de pessoa física. Você não precisa do advogado. Então, nós estamos aí dentro desse segmento que é justamente informar o contribuinte, orientar o contribuinte, que ele pode fazer sua própria defesa. Por isso que nós não estamos invadindo o espaço do advogado. Não estamos ali fazendo concorrência nenhuma com os advogados. Nós apenas estamos ocupando um espaço vazio, que não existe no mercado. Não tem órgão de proteção ao contribuinte no Brasil. Perfeito. Bom, na área de defesa do consumidor, então, o que tem para se discutir e debater é uma grandeza, né? Por exemplo, as maternidades aqui em Santos não fechando aí, o Marçaioli. Isso é um caso de direito do consumidor, não? É um caso de direito do consumidor. O maior problema do consumidor, o Murat já falou no outro bloco, e assim como do cidadão nas questões tributárias, é realmente a informação. Eu sou professor aqui da Unisanta, e quando eu falo direito do consumidor para meus alunos, eu explico para eles, o maior problema não é nem o Estado, o problema não é nada, o problema é a gente não saber ao que a gente tem direito. Então as pessoas ignoram completamente que tipo de briga elas podem levar à frente ou não. E aí no meio disso tem os planos de saúde, tem hospitais, tem tudo isso. Esse problema das maternidades é um problema sério, esse problema vai acabar desaguando para os consumidores da seguinte maneira. Vai chegar um momento em que os planos de saúde, que tem uma rede conveniada, eles têm uma rede conveniada de X hospitais. Vai chegar um momento que não vai ter mais hospital para fazer parto. As pessoas têm que ir para a Matra, em São Paulo, como já tem ido. Né? Já tem ido para lá porque aqui está em falta. Tanto que algumas maternidades resolveram refrear e voltar um pouco atrás. Esse assunto é um assunto muito mais sério que o assunto de consumidor. Isso é um assunto de saúde pública, é um assunto de Estado. Cidadania. Né? De cidadania, é um assunto primordial. Agora, os contratos com planos de saúde, por exemplo, se o plano de saúde, na rede conveniada dele, não consegue prover para você o serviço, você tem direito de buscar isso fora. Você dá a chance a ele de te oferecer o serviço. Você oferece a chance, olha, eu preciso deste serviço, você tem para me oferecer? Não, não tenho. Então eu vou buscar em outro lugar e você vai ter que me ressarcir, eu vou ter que pagar por isso no seu lugar. Porque você não tem isso. A gente tem que lembrar sempre, quem escolhe a rede conveniada, quem escolhe os hospitais com quem trabalha, é sempre o plano. Você é só o consumidor. Mas agora, no problema social, que é muito mais grave, eu acho que tem que haver uma mobilização urgente do poder público da região, dos órgãos de defesa do consumidor e até do Ministério Público também, por que não dizer aí? Não é? Tem que, em simbiose, todo mundo junto tem que procurar uma solução para isso. Porque o problema é mais crônico do que a gente pensa. O plano de saúde paga muito pouco, repassa muito pouco. As agências reguladoras, que seriam órgãos de fundamental importância, não atuam como deveriam atuar, não fiscalizam, não multam como tinham que multar. E a gente ainda escuta de próprios médicos que nas cúpulas desses órgãos tem gente que recebe favorecimento, adivinha de quem? Dos planos de saúde. E aí a gente quer morrer, né? Para manter as coisas do jeito que estão. A gente quer morrer com isso, porque é uma questão política e econômica que se sobrepõe à saúde, que não tem preço. Mas esse é um assunto muito grave. E aí a gente vai... A população, às vezes, muita gente que está mal informada, a culpa é dos médicos. Ninguém é obrigado a trabalhar por um salário de fome. Ninguém. Eles têm uma missão social? Tem. É um bem diferenciado o que eles tutelam? É. Mas eles também, a gente vive um sistema capitalista. Eles não são obrigados a trabalhar por R$20 uma consulta, ou fazer um parto por R$130, como foi aquele exemplo dado pelo, acho que foi o Dr. Marco Boteon, que deu no jornal outro dia um exemplo, dizendo que o rapaz do ar-condicionado no hospital recebeu 600. E ele, para fazer uma cirurgia oncológica seríssima para a remoção de um câncer, recebeu 250. Então, essas discrepâncias são muito grandes. E as agências reguladoras, repito, no papel é lindo. É como o nosso Código de Defesa do Consumidor. É uma das leis mais perfeitas do mundo. Copiado no mundo todo, até pelo direito alemão. Só que uma lei perfeita para um Estado totalmente imperfeito. Esse é um problema. Uma coisa burla a outra, atrapalha a outra, né? Qual a experiência da Secretaria de Cidadania? Como é que você avalia tudo isso? O Marcelo foi brilhante agora, com a mão na ferida. Realmente, a gente tem algumas situações assim que parecem dantescas. Nós temos esses códigos brilhantes em um país que é surreal, é uma coisa que não dá para entender. Voltando a essa questão da informação,
A experiência que a gente tem, aí me vale também um pouco da questão de ser educador. Eu sou advogado, mas antes de tudo sou educador. Quando eu estava na frente da secretaria, em dado momento, o Adelino Rodrigues, que era naquele momento coordenador do SIDOC, estávamos discutindo a questão de uma cartilha para informar os pequenos consumidores. Isso me parece que está vindo à luz agora, nesse governo do Paulo Alexandre. De toda sorte, eu acho que a pedra de toque está aí, Boturão. Nós precisamos pensar em uma geração inteira, porque o que tem hoje posto na sociedade é para remediar. Nós temos que correr atrás. É só prejuízo posto, as situações estão colocadas e a gente está correndo atrás do prejuízo. Se a gente quer ter um país efetivamente colocado par e passo com a legislação que tem, você tem que formar uma geração inteira, e você tem que começar de pequeno. Só que você tem conceitos também que são amplamente difundidos e divulgados que a gente não tem hoje como controlar. Famílias que não têm valores próprios, de controle orçamentário, que gastam ao Deus dará, que tem lá uns fundamentos de, se eu não atender aquele grito do meu filho, aquela necessidade que meu filho diz ter, ele vai ficar traumatizado, eu vou me sentir mal, então eu compro, eu entro numa roda viva que eu não consigo sair mais. Você cria um conceito de consumismo exacerbado, sem saber o que está fazendo, e de repente você se vê envolvido em dívidas, você se vê envolvido em situações como essas que estão sendo colocadas aqui, e não tem mais como sair. Você entrou no olho do furacão. E você criou uma geração, e nós estamos vendo isso ao tempo todo. Há pouco tempo, essas questões do rolezinho, que estavam aí sendo divulgadas, em dado momento foi lá entrevistado um garoto e uma garota, e isso veio para YouTube também, que se tinha lá qual era o padrão do sujeito que era seguido no rolezinho. Boné de tal jeito, camiseta de tal jeito, colar de tal jeito, aparelho no dente, tênis não sei o quê. Era só a marca. E os caras saem que nem loucos para conseguir aquilo. Só que nós temos um problema sério. Quem é que consegue chegar em grife? Quem é que tem dinheiro para comprar isso? Não tem para comprar, eu vou arranjar em algum lugar. E aí a esquina é o caminho. Aquele garoto, aquela garota que está acostumado, ou que não tem uma família que contenha esse tipo de exacerbação de consumo, vai cair quase que obrigatoriamente no campo do mais fácil, que é virar refém de traficante na esquina, que é refém do ladrão ali na esquina. É assaltar o playboy, é perder o playboy, porque ele também quer ser playboy. E é uma coisa totalmente esquizofrênica. Eu estou indo para a rua com uma arma na mão, cometer um assalto, ou cometer um homicídio, mato alguém que tem alguma coisa que eu não tenho para eu poder usar ali na esquina para me equiparar àquele que eu matei. Quer dizer, é uma coisa maluca. É essa geração que a gente está construindo. E consumo de toda a sorte, desculpa, mas só que consumo de toda a sorte, e vai criar uma geração do jeito que a gente está vendo hoje. Ou a gente freia, ou a gente segue a banda desse jeito, só para um precipício. E é por isso que é muito equivocado também dizer que necessariamente a violência está só associada à pobreza. Ninguém está roubando ou furtando para comer. Não. Eles estão porque eles querem ter o iPhone, eles querem ter notebook. Se fosse para pobreza seria isso, né? Assalto à padaria, furto famélico que a gente fala. Não é furto famélico. Açougue. Eles querem ter tudo de grife. Agora, a Prefeitura de Santos tem uma iniciativa muito legal, agora bem recente, que é o projeto Saber Consumir. Eu estava com o Rafael Quaresma, o atual coordenador do SIDOC, é um advogado muito competente, um rapaz muito bom, muito bom mesmo, muito correto. E ele esteve comigo no lançamento desse projeto. E esse projeto é legal, porque ensina crianças a consumo consciente. E se a gente sabe que alguém assimila a coisa, é criança. É verdade. Quem de nós aqui não tem um filho, um sobrinho, um amigo que uma vez já não deu uma bronca na gente porque passou um semáforo amarelo, estacionou no lugar e falou assim, pô pai, olha aí, a criança, ou recicla, né? Pai, isso aqui tem que jogar naquela lata de lixo aí. A criança é 1000 vezes mais consciente do que a gente, porque ela não está evada de vícios. Ela é pura. Ela ainda é tábula rasa numa parte. Então você tem como esculpir. Agora isso, o consumo consciente é muito importante. É muito importante e hoje é uma coisa que se perdeu. E aí a gente vê como está tudo concatenado, né? A família, o cidadão na parte tributária, o consumidor na relação privada. E a gente tem que conhecer as coisas. Eu dou um exemplo sempre muito bom em aula para o consumidor entender, os alunos entenderem como o consumidor é enganado. E eu pergunto assim, você está num restaurante, aí você já comeu. Aí chega o garçom e fala para você assim, escuta, a bandeira deste cartão de crédito nós não temos. Aí eu pergunto, estava informado isso? Exato. Não estava. Aí eu pergunto para os alunos, o que você faz? Porque você não tem como pagar a conta, você não tem dinheiro na carteira, não tem cheque, não tem aquela bandeira. E sempre alguém responde, eu deixo o meu RG e volto no dia seguinte. Está errado.
Não tem que deixar nada, não foi você que criou o Não tá problema. informado. Exatamente. Tem que ficar na boa fé. Quem Pariu Matheus Mateus que o que o embale. embale. Exatamente. Não é isso? E aí eles perguntam, "Ô, como é que você resolve isso? Você sai sem pagar? Você sai sem pagar na boa fé e diz, amanhã eu volto e venho pagar o que eu devo. Porque foi você que me criou o problema. O consumidor tem que sempre fazer 2 perguntas para ele, para ver se ele tem razão ou não. E acho que cabe para o contribuinte também, o Ernesto pode dizer depois. Primeiro, eu criei o problema? Essa é a primeira. E a segunda, havia como evitar o problema? Se você responde essas 2 perguntas de maneira satisfatória, ou seja, eu criei o problema, não, e o outro lado tinha como evitar o problema? Tinha. Sim. Você já sabe que tem solução, você já sabe que o seu direito foi maculado. Marcelo, só usando, doutorão, me permita, usando o exemplo do Marcelo aqui, para ver como é que nós estamos longe dessa história. Ele tocou a história da boa-fé, né? Que a gente tem o pressuposto da boa-fé. Ou deveria ter. Ou deveria ter. A questão de alguns anos atrás, meu filho tinha feito uma viagem, comprou lá fora um equipamento eletrônico, trouxe para cá, foi instalar no computador, incompatibilidades 1000, o negócio não funcionava. O garoto sabe dessas coisas rapidinho, olha, esse negócio aqui não está funcionando, não. Falei, bom, assistência técnica do Brasil, tem? Ah, tem, não tem? Então escreve para os caras lá, manda um e-mail, vê o que faz. Veio a resposta de lá, isso coisa de dias. Sou Israel, que é o nome do meu filho. O senhor vai receber em questão de 10 dias no máximo um novo equipamento. A caixa que o senhor vai receber, o senhor abre, coloca o velho e manda de volta para a gente, sem custo nenhum. Ponto. É o pressuposto da boa-fé, claro. Ele, antes de qualquer coisa, a empresa veio afora, pode ser nosso, o senhor manda para a gente vai rever isso. Nós não, aqui no Brasil é ao contrário, você já é acusado antes de sair, você já é condenado antes de corrupta. sair. Desde o dia que Cabral pisou aqui? Tudo junto, como é que a gente parte isso? Se não pegar na criança, não consegue. Vou pegar mais a tomar as e aí coisas vou fazer o índios, Marcelo aqui de meu suporte aqui. Eu tive a honra de trabalhar um tempo com a mãe dele. Na escola lá de educação especial onde eu trabalho. Sim. E aí nessa questão de preconceitos, né, de questão de pessoas especiais, pessoas com deficiência, também é um conceito novo de modificação social. Hoje a gente consegue conviver com as pessoas com as diversidades mais variadas, porque a gente foi aprendendo. E a gente mais aprende quanto mais tenra a idade for. Questões de inclusão social na área da deficiência, quanto mais rápido a gente conseguir colocar essa criança para conviver com outras crianças da mesma faixa etária, você vai criar um conceito todo novo de levar para a vida inteira. Essa história do consumo é igual. Se você conseguir trazer para as crianças a cartilha de uma forma lúdica, que ela consiga brincar e entender aquilo que ela tem na mão, ela vai passar a ter um consumo, poupar no cofrinho dela para saber o que ela vai fazer, quando fazer, de que jeito fazer e exercitar um direito de cidadania. Sem o que não faz. Você só fica querendo e vai na frota do Cabral. Nós só somos passageiros da frota do Cabral. Todos nós. A 514. A esquadra do Cabral, nós embarcamos nela. Você quer ver a diferença cultural do que ele está falando? E você quando falou, mas uma questão da cultura corrupta? Eu tenho um amigo médico que ele falou que a filha dele estava lá no hotel da Disney, né? E corria, criança fazendo aquelas estripulias pelo corredor. E aí numa dessas a menina tomou um tombo. E quando ela tomou um tombo, acho que veio uns 14 funcionários do hotel, fizeram aquela roda, ela tá bem, o que ela precisa e tal, e levaram uma mini gigantesca para ela. Você que sabe qual é a diferença? Se isso acontecesse no Brasil, assim que a criança caísse, ia chegar um funcionário do hotel, o pai, e falar assim, você viu que foi por culpa dela, né? Então, essa é a diferença cultural. É como a gente olha o problema, é como a gente enxerga. A gente tenta sempre transferir a culpa. A gente não está preocupado com o ser humano, a gente está preocupado com o prejuízo material. É verdade. Então, isso é uma questão cultural? Tem um doutrinador de direito do consumidor, talvez o maior do país, o Luiz Antônio Risato Nunes, que foi desembargador do Tribunal de Justiça. Teve numa audiência pública agora. Isso, eu tive presente. Pelo vereador Banha, né, do PMDB. O Risato, ele dá um exemplo, a filha dele mora na Escócia, e disse que teve um problema de telefonia, e que ligou na operadora, e que a operadora segurou ela quase 20 minutos na linha. E aí no final da ligação ela falou, bom, então tá resolvido, então tá bom, tchau, ela, pera um pouquinho. Me dá os seus dados completos, porque 18 minutos desta ligação foram feitos porque a gente não conseguiu encontrar o sistema. Não foi por sua culpa, nós temos que lhe pagar tantas libras pelo tempo que a senhora perdeu indevidamente conosco. Aqui a conta do meu celular aumenta escandalosamente mês a mês e eu não consigo me entender com a operadora. Operadora telefônica no país tira a Buda do sério.
monge budista aqui infarta, cara. Porque você não consegue resolver uma questão. Assim, eu passei a bola pro meu consegue. filho para ver se ele consegue, porque eu também estava. Você não consegue. Passei a bola pro meu filho para ver se ele consegue se entender com a operadora a Vivo. Vamos para o intervalo, eu volto já já. Vamos de volta, terceiro e agora o último bloco, né, do nosso painel regional Debates, né, com prazer conversando aqui com o nosso Dr. José Ernesto, ele representante aqui da ProContri, né, uma consultoria tributária, José Ernesto Furtado Oliveira, com o nosso Marcelo Marsaioli, especialista em Direito do Consumidor, e ainda o Paulo Murat, né, Paulo Murat, advogado e terapeuta ocupacional, ele que respondeu pela Secretaria da Defesa da Cidadania no governo anterior aqui na cidade de Santos. Algumas perguntas chegando, a gente abre já o espaço, mas ficou uma anotação aqui com o Dr. Zé Ernesto para a gente discutir um pouquinho à frente. Agora, a oportunidade agora, né? Eu acho que concordo com os colegas plenamente, não tem nem mais o que acrescentar, mas o que eu sempre revelo aos meus alunos, nós somos professores universitários, é o seguinte: gente, a nossa legislação, ela é muito boa, ela é perfeita. Nosso problema não é legislativo. Nosso problema é a aplicação daquilo que nós temos. A lei, ela é mal aplicada. E a pergunta que não quer calar: a quem interessa o descalabro? A quem interessa essa situação? Se você responder essa indagação, é fácil você detectar o problema. A quem interessa tudo isso? Interessa ao poder público, que ele que é o maior descumpridor das leis. Interessa a quem? A morosidade do judiciário. O maior litigante, né? Hã? O maior litigante do o maior litigante do judiciário é o poder público. Portanto, Boturão, a quem interessa é ao poder público, que eu volto a falar, ao Estado tirânico, despótico, que nós sempre vivemos, desde o tempo de Cabral. Outra coisa, nosso país tem um problema sério com a questão da segurança jurídica. Os estrangeiros ficam com medo daqui das decisões, porque dependendo da vara onde você peticiona, de uma vara civil ou de uma criminal, você vai ter cada um julgamento diferente, cada um resultado diferente, pelos mesmos fatos. Eu entendo assim, o outro entende assado, é assim, falta de segurança. Aí os canadenses me perguntaram, nesse mesmo período: vocês lá no Brasil, olha só que observação, uma coisa prosaica, uma coisa ridícula, mas eles fizeram essa observação: vocês não estudam pelos mesmos livros? Aí eu falei: vem, o juiz não estuda pelo mesmo livro? O promotor não estuda pelos mesmos livros? A lei não é a mesma? Vem aquela história da interpretação. Como é que pode ter interpretações diferentes, Boturão? Não tem sentido isso. Eu só fui ver o que eu vivia num país do absurdo, né, quando eu fui para o exterior. Aí eu percebi o quanto a nossa função, a discrepância, os paradoxos, né, as contradições são muito grandes. Né, as coisas normalmente são simples, né? Quando alguém inventa de complicar muito, é porque há algum interesse, não tem dúvida, por trás, não é, Marcelo? O imbróglio só interessa a quem está errado. É princípio, você sabe que isso é princípio. Bem colocado. Quando a gente vai fazer assembleia de condomínio e alguém fala assim, o outro lado está querendo tumultuar, eu sempre falo para o lado que está correto, assim, o tumulto só interessa a quem não tem razão. O cara está atrasado. Porque ele precisa tentar confundir. A mesma coisa, processo judicial não é diferente, Boturão. O cara tenta fazer um tamanho imbróglio no processo para que o juiz não consiga entender o teu direito corretamente, o direito do autor da ação, que deve ser a pessoa que está com a razão, né? Normalmente, o cara, quando entra com a ação, deveria ser consciente só entrar quando tem razão, não acontece sempre. Mas o outro lado, quando ele não tem a razão, ele tenta complicar tudo, porque aí a chance dele é o quê? Pega um desvio do juiz uma hora, ou uma desatenção, ou às vezes o juiz está de fora, ele não viveu o problema. Ele só lida com aquilo que está nos autos. Então, quanto mais confusão tem, melhor é. As empresas de telefonia é mais ou menos isso. Elas, o Murat falou, é uma tortura você falar num 0800 de empresa de telefonia. É uma tortura.
Olha, é um exercício de paciência. Há uma estratégia que é interessante, né? Quando você entra em contato, alguém atende, você fala, qual é o seu problema? Eu quero encerrar minha conta. Quando você diz isso, aí a coisa muda de figura. Não, mas o que é que está acontecendo? O que é que houve e tal, não sei o quê? Não, eu quero encerrar e assunto e ponto final. Eu dou uma dica que eu dou. E vai ganhar desconto aí, né? E você ganha desconto, o cara pega a tua conta que foi dobrada erradamente, porque os planos são oferecidos para você, né? A cada 2 meses e tal, liga alguém de operador para você. Não, tem um plano assim, assado e tal, tua conta estava em 200, vai cair para 150, que beleza. Aí você faz o plano, 150. Passa 2 meses, está em 200 de novo. Mas não sei o que, está em 300, né? Aí você fala, pô, meu amigo, não é o perfil, não sei o quê, e alguma coisa nas entrelinhas, estava escrito alguma coisa que você não leu, não é? Passou batido e está você lá sendo castigado. Liga para o operador. Quando começar aquela coisa, aquela enrolação, a musiquinha tocar, a hora que alguém atender, você fala na hora, eu quero encerrar minha conta. TV acaba é a mesma coisa. Eles ainda te dão desconto na anuidade. Fala assim, olha, mas se eu te der 50% de desconto na anuidade, 50% é muito pouco. Eles ainda te dão mais, tem gente que isenta. Chega um absurdo. O que é outro absurdo também, quer dizer, não há preocupação de fidelizar cliente nunca. Quer dizer, você é um cliente antigo de 10 anos naquela empresa, você não recebe informação de promoções, de desconto e tudo mais. Agora, para fazer para o novo, te dão tapete vermelho, um dia de Mustang, qualquer coisa do tipo, eles oferecem para você. E o velho lá está pagando uma conta enorme, com 1000 problemas, e não acontece nada. Olha, o Murat tocou num ponto bom. É um exemplo, outro dia um aluno perguntou assim, professor, o banco tem o direito de me exigir, de me exigir o documento original na apresentação de um cheque nominal? Eu falei, direito ele tem. Mas e se eu levar uma xerox autenticada no tabelionato daqui e tal, e tal, e tal? Eu falei, o banco tem que aceitar, porque é do tabelionato, é uma autenticação, ele tem que aceitar. Tem fé pública. Aí ele pergunta, mas eles sempre dizem que não. Aí você faz a pergunta, para abrir conta, se você só tiver a xerox do seu olerite e a xerox do comprovante de residência, eles não vão abrir corrente sua conta para bater a meta? Ainda te oferece a poupança junto. Mas não tem realmente a via de duas mãos. É assim, Nunca tem. Né, aos inimigos a lei, né? Os amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Mas é mais ou menos por aí. Cosme da Areia Branca participa com a gente aqui mais uma vez, diz assim, convidados, um processo de 2005, segundo a Vara da Fazenda Pública, tramitou em todas as instâncias, sendo que retornou a Santos no dia 26 de agosto de 13, ano passado. Julgado, ganho e encerrado. Mas com um porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esqueceu de mandar a conclusão dos valores que o trabalhador tem que receber. De quem é a culpa dessa imprudência? Acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Se o processo se encontra na segunda Vara da Fazenda Pública de Santos. E aí, senhores? Deu para entender, não? Deu para entender, eu entendi. Alguém errou na tramitação do processo, o processo vai demorar mais. Vai levar pelo menos um ano a mais. Todos os cálculos. É lógico que o poder público é que errou. Porém, ele vai ter a favor dele o seguinte, quando ele receber pelo precatório, que o Ernesto já mencionou aqui, que é outra aventura, ele vai receber pelo menos com juros e correção monetária. É o consolo que resta ao cidadão. Mas com certeza o poder público errou. O poder público errou porque deveria zelar pela correta tramitação. Bom, a questão é o seguinte, faça de tudo na vida para não ter problemas com município. Município, acho que ainda dá para você, né? Mas porque nós vivemos no município. E União, olha... O que existe mesmo, na realidade, é o município. Lógico. O Estado não existe, nem a União. Abstrato, claro. É abstrato. A única coisa, a realidade do ente federativo é o município. É aqui que deveria ser todas as discussões. Mas aqui o município não foi prestigiado. Pela Constituição Federal, o município ficou com muito pouca coisa, sobretudo na questão tributária. A repartição do bolo tributário sobrou muito pouco para o município, Boturão. Teve sempre os prefeitos que estão aí com o chapéu na mão para o governo do Estado e especialmente para a União. Uriel Vilas Boas pergunta ao Paulo Moraes o seguinte, como você vê a possibilidade de uma ação conjunta na busca de soluções para o problema do morador de rua? Marçaioli, até onde as entidades de defesa do consumidor podem estimulá-los a buscar os seus direitos? Murat, pois não. Uriel é um grande parceiro, uma figura brilhante, é um amigo de toda hora, de primeira hora. Um abraço para você, Uriel.
Você sabe o meu pensamento, eu já externei isso várias vezes. Eu só vejo uma possibilidade de a gente atacar essa situação do morador de rua em específico, que é trabalhando em rede, mas uma rede séria. Uma rede onde todos os atores efetivamente tenham condições de resolutividade. É muito complicado, é muito agoniante para o operador, aquele que vai lá na ponta, que vai atender o sujeito ou a sujeita que está lá na praça, enfim, numa situação bastante complicada e não tem o poder de resolver aquilo, a forma como atuar efetivamente. Eu acho que a gente também tem que endurecer um pouco mais algumas situações que a gente está deixando passar meio que ao largo, assim, com uma bandeira do tudo é possível. Eu consigo, eu já mencionei isso para você, Uriel, uma vez, eu não consigo entender quando você chega com uma série de serviços para oferecer para o cidadão que está numa situação bastante complicada ali, serviços de toda ordem, de saúde, de trabalho, de educação, de emprego, de moradia, de roupa, enfim, de todas as chagas que você possa curá-lo e o cara simplesmente falar para você, não, eu quero ficar aqui sentado nessa árvore, olhando aqui, tomando chuva e ficando no frio. Tem alguma coisa que não está batendo certo na cabeça do sujeito. Não consigo entender. Você ser contemplado com uma série de possibilidades de ajuda e você simplesmente falar não. Isso não faz sentido, né? Então, eu acho que é uma rede forte com uma pegada um pouco mais ajustada para uma tomada de postura séria mesmo, né? Não é justo a gente ver os nossos irmãos ali naquela situação ruim, como não é justo a sociedade também ter que arcar com essa situação que não é agradável aos olhos de ninguém. Sem dúvida nenhuma. E lembrando sempre que Santos é uma cidade que oferece muitos serviços. Muito, né? Tem muitas oportunidades aos moradores de rua, o que não acontece com a maioria das cidades vizinhas, com todo respeito, e com os nossos companheiros O ser polo é muito complicado, amigos o aqui município polo é muito complicado. Não só da região da Baixada, não, mas do ABCD, sim, por exemplo, né? A gente cansa de ouvir denúncias que a gente comprova, né? Descarga. De descarga. Descarga. A palavra é essa, né? A palavra forte. Descarregados aqui. Que é descarregado aqui em Santos, principalmente. Não é contânea, saco de café, a gente também. Verdade, descarregados aqui para o boi. Não temos boi mais, mas as pessoas ficam. É uma vergonha. Se você percorrer a cidade aí, os moradores de rua, as pessoas estão perambulando pelas ruas da cidade, você vai encontrar 70%, 80% que não são de Santos. Recente pesquisa agora fizeram. Dos moradores de rua que estavam naquela situação de pesquisa, a Unifesp fez agora, você não vai falando besteira, me desculpe a secretária de assistência, Rosana, eram Rosana 28, há pouco tempo aqui no programa, 28% daquela população era de Santos ou região, o resto não era. Não existe equipamento. Não existe município que tenha equipamento suficiente para atender a demanda desse tanto. Você se programa para 28%, você não se programa para 100%. Você está atendendo 100% de pessoas que 72% não fazem parte. Então você não tem leito para isso, você não tem equipamento, você não tem chuveiro, você não tem operador, você não tem nada para atender esse tanto de gente. Não existe município no mundo que consiga isso, com essa demanda que vem para um lugar só. Então os serviços todos sacrificando o próprio morador que contribui com o município, que tem direito a uma saúde, do posto de saúde, a um leito no hospital, que tem direito a não ter fila num determinado serviço do município, fica lá comprimido porque você não tem para onde fugir. Marcelo, na parte que me cabe, só dando um oi também para o Uriel, que é pai do Fernandinho Vilas Boas, advogado parceiro, também, grande rotaractiano Fernandinho. O caminho realmente talvez seja as grandes ações coletivas nos órgãos de defesa do consumidor. Eu acho muito prudente que todo consumidor vá ao PROCON, vá ao SIDOC, porque queira ou não queira, a gente ter essas listas negras, esses rankings, são coisas muito importantes. A mesma coisa, sites como o Reclame Aqui são muito importantes. E agora, eu ressalto de novo, é a mesma função, guardadas as proporções, que o Procontre está se prontificando. Ele vai receber, ele vai abrir os braços para receber as pessoas. O Ernesto pode me corrigir se eu não tiver captado bem a mensagem, mas é isso. Exatamente. Ele vai receber, vai captar, vai coletivar, vai transformar num coletivo e aí vai brigar pelos direitos da coletividade. Exatamente. A gente vai ouvir dos contribuintes e verificar, constatar o foco do problema. E nós precisamos ouvi-los. Não tem lugar para você ser ouvido. Até então, até a nossa instituição estar hoje consolidada, o contribuinte não tinha para quem reclamar. Hoje ele tem. É só acessar o nosso site, www.procontribuinte.com.br. As consultas são gratuitas, porque a nossa entidade é sem fins lucrativos. É realmente de informação mesmo, de orientação e defesa e proteção do contribuinte.
Muito bem, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do painel Debates, acho que foi realmente um programa bastante enriquecedor, uma série de questões aí envolvendo o contribuinte, envolvendo o consumidor, né? E a experiência também na área da defesa da cidadania passada aqui para você que acompanha a gente. Meu caro doutor José Ernesto, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Volte em outras oportunidades. Eu que agradeço. Marcelo, obrigado por estar com a gente aqui também, Prazer até uma outra. nosso. Meu caro Murat, foi um prazer receber você também. Prazer, volte Boturão, sempre aqui obrigado. com a gente. Obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado. O painel Debates volta amanhã sempre na sequência, sempre às 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, e o painel regional na sequência do JB. Obrigado. Tchau.